Olá pessoal, como eu havia dito, então, nessa semana nós estamos aqui com o Dr. Benjamin. O Dr. Benjamin vai falar 60 anos do Samaritano, como foi formado, como que iniciou o Samaritano e o que é hoje o Samaritano. Dr. Benjamin, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite aí para nós batermos um papo para contar essa história de sucesso do Bom Samaritano. Nós é que agradecemos o convite, Wagner. E é um prazer muito grande retornar a Edu Vale nesta manhã, esta Edu Vale na qual eu tive o prazer, a oportunidade e, sobretudo, a honra de ser professor no curso de Direito, lecionando Direito Civil por 7 anos. A respeito do Samaritano, poderíamos dizer que esta ideia nasceu antes de 60 anos. Na década de 50, o Brasil atravessava grandes transformações econômicas e sociais. Estávamos sob a presidência do Juscelino Kubitschek, que havia implantado o seu plano de obras, envolvendo a construção de Brasília, a industrialização do país, industrialização essa que se concentrou na região de São Paulo, São Bernardo de Campo, etc. Tudo isto fez com que nascesse um movimento migratório, em que famílias numerosas de todos os cantos do país se dirigissem a esses dois centros, porque eles representavam o que havia de emprego, de oportunidade de trabalho no país naquela época. Então, esse movimento migratório se fazia principalmente através das ferrovias, porque o Brasil da época não dispunha de uma rede suficiente de rodovias. Avaré estava situada à margem da Sorocabana. Então, por aqui transitavam muitas pessoas, muitas famílias, muitos forasteiros, muitos migrantes que haviam deixado a zona rural para procurar estabelecer-se na zona urbana junto a esses grandes empreendimentos coletivos de desenvolvimento do país, Brasília e São Paulo. Situada à margem da Sorocabana, aqui desciam muitas famílias durante essas viagens, esses trânsitos. Chegavam a Avaré, que à época era uma cidade acanhada, precária, sem recursos, e aqui não encontravam locais para se abrigarem, um albergue, para se alimentarem, para repousarem. E isso fez nascer, num grupo de espíritas da época, a ideia de dotar Avaré de um albergue noturno. E isto começou a ser concebido ainda no ano de 1957, e esses espíritas se dedicaram à arrecadação de recursos. Um dos integrantes deste grupo foi meu pai, Antônio Ferreira Inocêncio, e eu me lembro que eu tinha, na época, 8 anos, aos finais de semana, meu pai e Antônio Manuel Afonso, que à época era concessionário da marca Studebaker, aos finais de semana eles iam a olarias da região, fazendas, buscarem donativos de tijolos e telhas. Eu me recordo com muito carinho dessa época, porque nós íamos no imenso Studebaker do seu Antônio Manuel Afonso. Eu sozinho, sentado no banco de trás daquele imenso carro, sentia-me como viajando num transatlântico. Era muito divertido. Bom, o resultado desse trabalho, desse empenho dos espíritas da época, nasceram as instalações do Bom Samaritano. Para isso também muito colaborou a Prefeitura Municipal de Avaré. Na época era prefeito o Dr. Paulo Araújo Novaes, que enviou um projeto à Câmara, a Câmara aprovou por unanimidade para a doação de um terreno na rua Bahia 426. Onde está instalado até hoje. Onde está instalado. E é um terreno de ótimas dimensões, tem 20 metros de frente por 33 na frente aos fundos, e ali então foi edificado o Bom Samaritano de Avaré. As instalações para os forasteiros, constituídas de refeitório, 2 salões para abrigar homens num, mulheres e crianças no outro, as instalações sanitárias e uma residência para o larista, porque a atividade do albergue exige a presença de um responsável das 24 horas. Sim.
porque há forasteiros chegando Não tem hora para chegar, a né? todo momento. Sim. Né? E aqueles que se abrigavam lá recebiam, na chegada, toalha, sabonete para o banho, cobertor, roupa de cama limpa e de manhã, antes de partirem, um café da manhã. Também ao chegarem no final da tarde era servida uma sopa ou uma comida mais consistente. E assim durante anos, Wagner, a partir de 1º de agosto de 58, data inicial das atividades do albergue noturno O Bom Samaritano. Essas atividades vieram até recentemente, e durante essas décadas, o Samaritano acolheu milhares de viajantes, milhares. Pois bem, em 2006, o Samaritano havia entrado num pequeno recesso, porque a FEPASA, a sucessora da Sorocabana, a FEPASA tinha desativado a linha de Avaré. Não havia mais movimento migratório. O que havia aqui eram os mendigos, os pedintes, os habituais clientes do albergue, mas aquilo não constituía a finalidade do albergue. Então o albergue estava em recesso quando, em 2006, um grupo de espíritas, remanescente daquele anterior, se reuniu e, com a convocação de uma assembleia, aprovou novos estatutos e foram definidas novas finalidades para a mesma instituição. Não mais albergue noturno, até porque Avaré já contava com um albergue municipal para atender aos necessitados. Qual era a necessidade da época? Nós nos recordamos de uma reportagem, mais ou menos naquele momento, da Folha de São Paulo, noticiando que, em virtude da mecanização da lavoura da cana, apenas no estado de São Paulo, 70 mil cortadores de cana teriam seus empregos postos em risco. Seriam empregos caminhando para a extinção. E nós imaginamos, 70 mil pessoas é um exército. Como irão essas pessoas conquistarem novos postos de trabalho se não têm qualificação profissional? Se não têm informação a respeito de informática? Se não sabem exatamente como se conduzir numa empresa no interior de uma outra atividade produtiva? Então nasceu-nos a ideia de criar em Avaré algo que atendesse a essa necessidade social, que era premente e urgente. Tendo em vista esses objetivos, o albergue noturno, o seu prédio, passou por reformas, adaptando às novas finalidades e adquirindo um formato educacional, um ambiente escolar, salas de aula, o que era o espaço do antigo refeitório transformou-se no espaço da sala de informática. Os sanitários foram reformados e preparados para receberem um contingente numeroso de alunos. Enfim, a casa que era destinada ao larista do albergue transformou-se na administração, com sala de reunião e tudo mais. De forma que o albergue adaptou-se para os novos tempos e alterou a sua denominação para a Associação Espírita O Bom Samaritano. E suas finalidades passaram a ser as de formação educacional, moral e material também, assistência material, quando necessário, porque ao lado das atividades educacionais voltadas à profissionalização, capacitação, qualificação, também desenvolveram-se muitas atividades voltadas à divulgação da doutrina espírita. Dr. Benjamin, como que funciona hoje, de segunda a sexta, a distribuição da doutrina no Bom Samaritano da Rua Bahia? Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, deixou, entre outras várias obras, 5 que são consideradas básicas da doutrina espírita. Então, durante a semana, nós estudamos estas 5 obras básicas. Às segundas e quartas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira, o Livro dos Médiuns. Na sexta-feira, 3 obras. Estudamos uma assim que concluímos o estudo da anterior. As obras são O Céu e o Inferno, A Gênese e Obras Póstumas. Com isso, nós estudamos o quinteto da codificação kardeciana. Lembrando que aos domingos
na reunião das 9 horas, das 9 às 10 da manhã, estuda-se na unidade 1 o Livro dos Espíritos e na unidade 2 o Evangelho segundo o Espiritismo. Unidade 1, Rua Bahia. Rua Bahia. Unidade 2? Na Avenida Salim Antônio Curati, 1591, de frente o Distrito Policial, tão seu conhecido. E diga uma coisa, qual a necessidade que surgiu de construir o 2? Por que vocês construíram o 2? Porque ao iniciarmos as atividades no Bom Samaritano da Rua Bahia, nós logo nos apercebemos que um grande contingente da população, exatamente o mais necessitado daquilo que o samaritano oferecia, a formação e qualificação profissional, estava distante fisicamente, geograficamente do Bom Samaritano. Porque essa população estava na periferia, nas cercanias da cidade, e não estava no centro. Então, havia duas soluções: ou trazer essa população para a Rua Bahia, ou levarmos a eles o que o samaritano poderia proporcioná-los. É claro que tivemos que optar pela segunda opção, a de levar a eles para tornar fácil o acesso às nossas salas de aula. Nesta época, ganhamos, o samaritano ganhou da Avareense Imóveis, aquela imobiliária situada ao lado do Banco do Brasil, na Rua Santa Catarina, ganhou uma área de 4.200 metros quadrados, situada na Avenida Salim Antônio Curiati. Posteriormente, essa doação foi acrescida de uma outra doação de mais 400 e tantos metros quadrados, de forma que hoje o terreno tem 4.600 metros quadrados. A partir dessa doação, que se deu em 2009, o samaritano empreendeu a construção. E no correr dos anos, entre 2010 e 2013, o samaritano empreendeu a construção de 3 galpões. Um maior, com 480 metros quadrados, outro menor, voltado aos cursos na área industrial, costura industrial, eletricista residencial, modelista, com a área de 310 metros quadrados, e, finalmente, um menor, que é o caçula, que tem 80 metros quadrados, destinados a cursos da área da construção civil. As instalações são muito boas, foram muito bem construídas e estão lá em pleno funcionamento. Eu, às vezes, me pergunto se fosse construir hoje, se faria alguma coisa diferente, e nós chegamos à conclusão de que não. O que foi feito serve perfeita e adequadamente às necessidades que são dos cursos que são desenvolvidos lá. De forma que isso é uma demonstração de que bênçãos divinas enormes, generosas, volumosas, inspiraram aos responsáveis pelas construções, dotando-os de ideias que até hoje permanecem atualizadíssimas. Lá no 2 há também o estudo da doutrina? Sim. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, das 9 às 10, há uma exposição doutrinária envolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E às sextas-feiras também, das 4h30 às 5h30, há uma reunião de estudos também do Evangelho. Muito bem. No próximo bloco, o Dr. Benjamin vai nos falar dos cursos que nós temos lá no Samaritano e o que tem sido desenvolvido lá. Aguarde e voltaremos já.